Muito boa noite, estamos aqui só esperando o horário, né? Já estamos conectados, esperando o pessoal ir chegando. A partir das 8, então, nós vamos começar a nossa live de hoje. Vamos aguardar um momento. Boa noite, Cláudia chegando, Cláudia Dias. Muito boa noite a todos que estão chegando. Bom, passamos aí 1 minuto do nosso horário, né? Espero que o som esteja com um bom retorno, a imagem também. Essa transmissão vai ser feita aqui pelo Facebook e também pela rádio Gravataí Online, né? A página do Facebook do Mensageiros da Luz de Gravataí e Rádio Gravataí Online. Então espero que todos estejam bem. Primeiramente, quero dizer que a gente está sem sede ainda, nós estamos em fase de construção. Lá na nossa página tem um local para quem quiser auxiliar com doações de materiais de construção. Tem um local designado onde estão sendo feitas as compras e as doações. Agradecemos desde já, então, essa participação de todos que possam colaborar com essa ajuda. Então vamos elevar o nosso pensamento. Boa noite a todos mais uma vez que estão chegando. Agora chegou mais Isabel, Jacira e tantos outros, né? Vamos silenciar nesse momento o nosso coração.
Vamos fazer a nossa prece de abertura, em agradecimento sempre a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui presentes, nessa fase tão difícil que a humanidade ainda passa, que possamos elevar esses sentimentos durante esses breves momentos e destinar também a todos os irmãos que sofrem nesse momento da Terra, sofrem por doenças, por essa pandemia, e que o nosso amor que já existe em nosso coração se expanda e chegue até esses corações em conflitos, com dores e angústias. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade que nos acompanha nessa noite, trazendo a cada um de nós a paz, a saúde e a tranquilidade com o equilíbrio físico e espiritual. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Bom, o tema de hoje, nós vamos falar sobre uma parte do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema de hoje é que é Deus, que é a primeira questão do Livro dos Espíritos, a número 1. E nós vamos fazer esse link com o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis, o item número 6, que é Observai os pássaros do céu. Então, para começar, vamos ver qual é a resposta dos Espíritos nessa primeira pergunta de Kardec, nessa primeira questão, a número 1. O que é Deus? E eles respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então vamos ler esse trecho do Evangelho para a gente fazer esse link. Observai os pássaros do céu, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, 19 a 21, 25 a 34. Onde ele escreve, são as palavras de Jesus, Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode com todos os seus esforços aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque o vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então isso está no Evangelho de Mateus. Nós podemos ver que Deus supre todas as nossas necessidades. Basta que aprendamos a cumprir as suas leis, que todo o resto nos será disponibilizado. Comida, roupa, tudo. Certo? Então, para continuar esse tema, que é sobre Deus, é muito difícil falar sobre o Criador, quem somos nós,
Mas para entrarmos e continuarmos nesse tema, eu vou precisar relembrar de uma história. Que por acaso essa história é minha, porque se fosse de outra pessoa, eu poderia esquecer alguma coisa, né? Ficaria mal contado. Mas essa história é apenas para chegarmos num ponto de partida para o tema de hoje. Porque numa certa fase, uma certa época da minha vida, quando eu ainda era criança, a vida me deu uma oportunidade. E essa oportunidade foi valiosíssima, foi muito valiosa de aprendizado, que eu pude refletir apenas muito tempo, muitos anos depois. Eu fui morar com a minha tia, né, que é irmã da minha mãe, que já não está mais aqui entre nós encarnados, né, por dificuldades na família. Ela já está no plano espiritual hoje, seguindo a sua jornada. Então eu fui morar lá com ela e seu esposo, né, na cidade de Taquara, entre Taquara e São Francisco de Paula, né, na beira da estrada, né. E lá, o seu terreno era ali. Lá eu conheci do outro lado dessa estrada, onde a gente morava, uma fazenda. Eu que vivia na cidade, morava na zona norte de Porto Alegre, e ali viviam crianças que eu conheci da minha idade também, entre 11 e 12 anos, que viviam ali num ambiente totalmente diferente do qual eu vivia. Para mim, no meu mundo de criança, naquela época, eu achava, né, no meu entendimento, que os adultos que moravam ali, que plantavam, que colhiam, que tiravam leite das vacas, se divertiam com tudo aquilo. Eu achava isso porque, junto com esse amiguinho que eu tinha feito lá, nós brincávamos, corríamos, subíamos nas carroças. Isso parecia pura diversão para nós, mas era trabalho. Então assim eu pude passar muitos momentos ali de muita fartura. Aquela fartura que a gente conhece e acontece apenas onde está a simplicidade. Mas só que naquele momento ali eu não era capaz ainda de entender, nem um pouco, de enxergar tudo que estava além do mundo de uma criança. Porque eu não tinha acesso à vida daquelas pessoas, os dramas, as dores, seus conflitos que ficavam por detrás, muito de trás do mundo de criança. Mas só que o tempo passou e eu voltei a Porto Alegre e a vida seguiu. E à medida que o tempo vai passando, a percepção também começa a passar, a se desenvolver. Por fora, na visão do mundo externo, e por dentro, na medida que nós enxergamos um pouco mais das pessoas que nós convivemos, que nós nos relacionamos e aquelas que nos cercam apenas. E assim então eu fui crescendo, sorrindo, chorando e também participando dos sorrisos e das lágrimas daqueles que fizeram parte da minha história até então nessa existência. Mas só que um dia, pensando, né, foi muito tempo depois, se reflete uma coisa. E percebi que, como eu já estava adulto, que existe um contraste entre o mundo de uma criança, que existe, é real, nós podemos ver, basta apenas mudar o nosso foco, o nosso ponto de vista, nosso olhar, e o mundo que também é real, que é o mundo do adulto, que é o mundo do trabalho, que é o mundo do sacrifício, é o mundo dos desafios. São duas realidades que coexistem. E então eu fui buscar respostas. Depois de perambular por aí, em outras crenças, e não encontrar, eu entrei em contato com a luz da doutrina espírita e com a luz do Evangelho, uma luz brilhante, esclarecedora. E então, a partir dali, eu fui convidado a buscar e repensar Deus. O que é Deus? Esse Deus de Jesus, que Ele nos falou com tanto amor. Então eu tive que reorganizar os modelos que eu tinha de Deus, mudar a minha percepção, o meu olhar para Deus. Porque Deus, a partir dali, havia perdido o corpo, a forma corpórea. Deus não tinha mais corpo, ele não era mais aquele velhinho de barbas brancas, longas e um cajado. Deus não era mais material, ele era agora eterno. Eterno. Mas depois disso,
olhando para todo o sofrimento que nós podemos ver pelo mundo, todas as injustiças do mundo, injustiça sim, mas não injustiçados, porque nós não somos, nenhum de nós é injustiçado, e todas as maldades que acontecem no mundo, que não se cansam, vindo de nossas próprias mãos, os seres humanos, eu precisava agora ter uma nova compreensão e encaixar na minha vida um Deus soberanamente justo e bom, apesar de enxergar tudo isso no mundo. Por isso, depois de ler essa primeira questão do Livro dos Espíritos, vamos lá para número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Essa foi a pergunta de Kardec. E os Espíritos responderam: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Quando eu cheguei nessa questão ela mexeu muito comigo. Me emocionou, eu fiquei paralisado. Porque eu lembrei de muitas coisas. Sabe quando passa aquele filme toda a nossa vida? Lembrei inclusive daquela fazenda. Porque eu tinha escutado naquele exato momento um outro caos, o mesmo caos que eu tinha escutado lá naquela fazenda. Um caos, né, que os caipiras gostam muito de falar. Caipiras são os que moram lá carinhosamente na roça. O caos era assim: que o caipira havia acabado de arar a sua terra, estava sentado embaixo de uma árvore, tomando uma sombra e fazendo seu palheiro. Chega um homem da cidade e pergunta para ele: moço, essa terra aqui dá melancia? Não dá não, senhor. Mas moço, essa terra aqui dá batatas? Não dá não, senhor. Aí o cara ficou intrigado, né? Disse: tá, mas se plantar café aqui, dá café? Ah, se plantar dá. É porque isso parece uma simples piada, mas esse é o ponto de partida. Esse é o senso comum nos dizendo que as coisas não acontecem em acaso. O acaso não existe. Por mais que nós façamos um esforço gigantesco, nós não vamos conseguir ver o nada produzir alguma coisa. Então vamos ver qual é o comentário de Kardec dessa questão. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Então a questão é o seguinte: quando nós olhamos para o universo, se nós olharmos com um pouco mais de paciência, atenção, olharmos com calma, nós vamos perceber mais, nós vamos contemplar mais, porque os olhos do Espírito é o seu pensamento. Por isso, contemplar, nós vamos dizer que é muito mais do que apenas olhar. Contemplar é perceber, entender, interagir, apreciar, aprofundar, focar, enxergar melhor. E se nós formos trabalhando com paciência, observarmos a natureza do mundo que nós vivemos aqui na Terra, talvez nós vamos perceber várias coisas. Como disseram os Espíritos, olhai o que não é obra do homem. Vamos pensar juntos. Se nós conseguíssemos alterar a nossa pressão atmosférica, que é a pressão dos gases que exercem sobre o nosso planeta, sobre os seres do planeta. Se nós alterássemos para mais ou para menos essa pressão, talvez se torne inviável a vida biológica que tem na Terra. Quem regulou esse manômetro da Terra, essa pressão? Quem ajustou e calibrou todas essas leis da natureza? Vamos um pouco mais. Se nós pararmos para pensar na gravidade, por exemplo, a força da gravidade, que atua em grandes corpos. Se nós alterarmos um pouco a força da gravidade, que nos deixa no chão, nos coloca ali para mais ou para menos essa força da gravidade.
quem sabe também se tornaria impossível a vida que nós conhecemos aqui na Terra. Mas só que nós temos alguns de nós aqui, espíritos encarnados na Terra, que já enxergam muito mais além do que isso, como constantes das leis da física, como a constante de Planck, que eu vi num filme infantil dos nerdzinhos, né? Uma menina sabia até o valor de quantas casas tinham depois da vírgula. Indica energia, frequência eletromagnética, mais ou menos isso, né? Não sou físico, é só para comentar aqui. Se nós alterássemos apenas alguns números, algumas casas depois da vírgula dessa constante, talvez as leis da física não existam mais. E aí talvez a gente não alteraria apenas a vida aqui na Terra. Talvez fosse inviável a vida no universo inteiro. Quem foi que regulou tudo isso? Então são vários detalhes que mostram a existência de uma inteligência que é suprema. De uma inteligência que, dependendo de como está a nossa vida, o nosso dia, o nosso humor, vamos dizer assim, pode ser totalmente irritante, muito detalhista, meticulosa, se a gente estiver de mau humor. Mas se nós estivermos de bom humor, levando a vida numa boa, apesar de todas as nossas dificuldades, nós vamos perceber que é uma inteligência fantástica, pelo nível de precisão, de ordem, providência e previdência. Mas será que olhando apenas assim com a nossa mente, com o nosso raciocínio, será que usando somente a nossa inteligência, os nossos sentidos, nós podemos ver o Criador, o autor de toda essa obra, ter o contato com ele? Porque estamos falando até agora da obra, refletindo ao olhar para a obra de Deus, a sua criação. Porque vejam bem, existem alguns de nós que estudam a vida inteira, a existência inteira, para aprender algo. Arte, por exemplo, para olhar um quadro. Se nós fôssemos agora a Milão, na igreja Santa Maria delle Grazie, para olharmos o quadro de Leonardo da Vinci, a Santa Ceia. Tantas nós já vimos nessas pinturas. Talvez chegássemos lá, nessa escuração nossa, né, nossos farofeiros, e alguns de nós iam olhar, mas essa aí é a Santa Ceia do Leonardo da Vinci? Eu pensei que era muito melhor, muito mais bonito. Mas aí de repente chega alguém que estudou a vida inteira para contemplar, lembram o que é contemplar? A obra de Leonardo da Vinci. Então, essa pessoa fala sobre esse quadro durante 30, 40 minutos e não para de falar. E quando ela para e vai embora, nós iríamos nos olhar e termos a impressão que nós somos cegos. Que nós não vimos nada do que aquela pessoa falou, por não educarmos, por não trabalharmos a nossa forma de ver e de contemplar as coisas da vida. Mas vamos voltar aqui ao raciocínio. Vamos dizer que nós olhamos tudo isso, adentramos em todas essas constantes das leis, toda essa ordem, toda essa inteligência que organizou e regulou todo o universo. Deixou aqui a casa pronta antes de chegarmos. Quando nós chegamos aqui, a casa já estava arrumada, o planeta estava inteiro. Mas nós, seres humanos, às vezes achamos que nós sabemos mais do que realmente nós sabemos. Então, será possível ver Deus olhando assim? Nós? Vamos tentar entender isso? Questão número 10. Pode o homem conhecer a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Vejam a resposta dos espíritos. Não. Disseram os espíritos assim, né? Não, nós não podemos, porque agora nós não estamos mais falando da obra de Deus. Nós não estamos mais agora falando da Via Láctea, que tem em torno de 100 bilhões de sóis tão lindos quanto o nosso Sol. Não estamos falando das bilhões de galáxias já catalogadas. Lembrando de Stephen Hawking, no seu livro Uma Breve História do Tempo, lá no prefácio ele escreveu que este livro
tem a pretensão de compreender a mente de Deus. Como? Como compreender a mente de Deus se com toda a sua inteligência, nem ele nem os outros cientistas entendem até hoje o buraco negro? Ainda não entendem. Porque nós não compreendemos nem as leis, quem dirá a mente de quem as fez. Portanto, significa que para compreendermos Deus não bastam os nossos 5 sentidos. Porque nós apenas falamos em Deus por metáforas. Ouça Deus, veja Deus, é o toque de Deus, foi a mão de Deus. Metáforas. Mas a notícia que nos trouxeram os Espíritos é que os nossos sentidos não nos ajudam em nada. Em nada. Vamos à questão 17 agora. Vamos dar um segmento para saber o que é Deus. Kardec pergunta: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Por que eu estou falando assim seco, né? Parece, né? Porque tem um ponto ali na frase. Quando nós espíritas começamos a ler, estamos iniciando, ou menos paciência, a gente lê correndo. A gente não presta atenção no ponto, no qual é a pergunta, a gente lê mais ou menos assim. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não, Deus não permite ao homem tudo se revelar nesse mundo. Né? A gente lê mais ou menos assim. Mas quando a gente quer prestar bastante atenção, nós lemos pausadamente. A pergunta é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Homem conhecer o princípio das coisas. Não é o homem masculino, é o homem ser humano, raça humana. Que respondem os espíritos? Não, porque tem um ponto ali. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado nesse mundo. Como diz Emmanuel em um dos seus livros, que Deus colocou um limite na percepção e conhecimento humanos em seus órgãos físicos. Por exemplo, quem enxerga em infravermelho de nós? Em raio-x? O que nós enxergamos é uma parcela ínfima de tão pequena. E dependendo do nosso humor, nós vamos achar que é humilhante. Nós escutamos também muito pouco. O agudo, por exemplo, é muito pouco que nós escutamos. Quando nós vamos fazer um exame de audiometria, por exemplo, né, o técnico vai regulando, já tem som, mas nós vamos ouvir só tempos depois, vamos levantar a mão. Então Deus colocou um limite na percepção humana. E esse limite é providencial. É o limite do encarnado. Portanto, todas as vezes que falamos sobre Deus, observa, contempla, olha para toda a obra da criação, para que possamos deduzir, adivinhar, propor para nós o que é Deus, a partir da obra. Allan Kardec fez isso quando escreveu a Gênese. A Gênese é uma tentativa de olhar para o cosmos, né, e deduzir o que é possível de Deus. Vamos mais adiante na questão 244. Questão 244, Allan Kardec pergunta: os espíritos veem Deus? E eles respondem: só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Então, a partir desse momento aqui nós vamos falar apenas para os espíritos inferiores. E, presente, estou aqui, né? Allan Kardec, ao classificar os espíritos pelo grau evolutivo, ora ele usou uma escala tripla, ora ele usou uma escala dupla. Para simplificar para nós, ele usou superiores e inferiores. E nessa escala, superiores são quase puros. Por isso, o que nós vamos seguir agora, que nós vamos falar, é somente para os espíritos inferiores. Se tiver algum espírito superior assistindo, algum anjo, né, pode assistir o YouTube, ou olhar, contemplar o céu estrelado, fica à vontade. Né? Mas para nós aqui, espíritos inferiores, é possível sentir e adivinhar Deus? Vamos tentar refletir por 2 aspectos. Para percebermos quando Deus se manifesta na nossa vida, em certos momentos o pensamento nos mostra o sentimento.
Em outros momentos, o sentimento nos revela ao pensamento, ou seja, pelas circunstâncias e pelas pessoas que cruzam o nosso destino, a nossa caminhada. Deus se revela assim, e nós precisamos adivinhar. E por que isso? Porque Deus é sutil, Deus é suave, e nós ainda não somos essa sutileza toda espiritual. Então, como acontece isso? Surge uma situação difícil hoje na nossa vida, outra lá adiante, outra lá no ano que vem, né? E quando nós percebemos, começa a se resolver. Nós nem esperávamos que fosse resolver assim tão rápido aquela situação, pois estava tudo tão complicado. E então nós precisamos deduzir que foi Ele, foi Deus. Muitas vezes colocou alguém ali na hora que nós mais precisávamos. Um apoio financeiro, um abraço, uma palavra de consolo. Então, se nós ficarmos esperando que Deus vai chegar na nossa vida como um animador de circo, de palco de circo ou de auditório, esqueçam, não é assim que Ele vai chegar na nossa vida. Deus não se mostra assim tão fácil, até porque nós não o compreenderíamos, como disseram os Espíritos. Talvez essa seja a intenção, eu digo intenção porque toda mensagem psicografada tem uma intenção. É algum caminho para a gente olhar e interpretar. E essa mensagem trazida pela psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, chama-se Oração e Atenção. Onde Emmanuel escreve assim: oraste, pediste, desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios. Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, olha que interessante aqui, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios e a descerem do cérebro ao coração. Vejam a profundidade desse texto. Para orarmos, nós não precisamos ajoelhar, nós não precisamos deitar, nós não precisamos rezar sempre a mesma prece, como fosse um ritual. Basta desejar com vontade de sentir Deus. Toda vez que desejamos, nós estamos orando, porque quando se deseja, estamos pedindo. E as manifestações que vêm do alto, elas não acontecem por manifestações espetaculosas. E às vezes nós estamos com problemas, com a cabeça cheia, como a gente gosta de dizer, né? A mente está viajando, nós não sabemos mais o que fazer, o que eu faço agora? Aí nós estamos caminhando pela rua, ou estamos dirigindo, paramos num sinal, né, no trânsito, aí passa um caminhão com aquelas frases escritas assim: Jesus te ama. Só pode ser para nós. Alguém nos manda uma mensagem no WhatsApp, às vezes essa pessoa nem é de mandar mensagem, mas aquela mensagem naquele dia foi direta para nos fortalecer naquele momento que estamos vivendo de dificuldade. Quantas vezes isso acontece? Aí nos vem à mente aquele pensamento, né? Como essa pessoa adivinhou o que eu estou passando? Como pode? Foi Ele, Deus. Porque Deus age através de um amigo, de um colega, de um filho, de um irmão, da sogra,
de uma mãe, do pai, dos avós, de uma tia. Então Deus nos cerca por fora e nos envolve por dentro. E é sensibilidade. E como Emmanuel encerra essa mensagem, oração e atenção, ele diz, último parágrafo: recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes de momento e em nossa visão limitada pareçam contra nós. Isso porque às vezes nós já temos alguma sensibilidade emocional para ouvirmos as respostas de Deus. Muitas vezes a gente diz, foi Deus. Nossa, ainda bem que eu não fui lá. Ainda bem que eu perdi o ônibus, ainda bem que eu não fui em tal lugar. Senão eu teria feito besteira, ou teria acontecido tal coisa. Foi Deus. Mas o que ainda é difícil, é duro para nós, é entender. Nós estamos resignados para aceitar o não de Deus? Nós temos a compreensão suficiente para aceitarmos a resposta de Deus? Porque, como disse o benfeitor, elas são sempre a nosso favor, para o nosso bem. Mas em algumas situações nós interpretamos que é contra nós, Deus está nos castigando. Então, meus amigos e amigas, precisamos de Deus, sentir Deus, quem não está, né? Então olhemos para a obra, para ver Deus, ou sintam e pensem em Deus, ou pensem e sintam Deus. E para encerrar essa nossa live de hoje, eu não era muito de poesia, mas depois que eu entrei no Espiritismo, algumas me tocam profundamente. Essa poesia está no livro Antologia da Espiritualidade, pelo médium Francisco Xavier, pelo espírito de Maria Dolores. Cantiga da Esperança, onde ela diz assim: alma querida, por mais que o mundo te atormente a fé simples e boa, por mais te lance gelo na alma crente, na sombra que atraiçoa a alma sincera, escuta, sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa, porque de esfera a esfera ninguém consegue a palma da vitória sem apoio na luta. Espera, que a esperança é a luz do mundo, oculta maravilha, que em toda parte se revela e brilha para a glória do amor. A noite espera o dia, a flor o fruto, o espinho a rosa, o mármore o buril. O próprio solo bruto espera o lavrador, armado de atenção, arado e zelo. O verme espera o sol para aquecê-lo. A fonte amiga que se desentranha do coração de pedra da montanha, enquanto serve, passa e se incorpora aos encargos do rio que a devora, e espera descansar quando chega escondida a paz da grande vida que há no seio do mar. Seja o que for que venhas a sofrer, abraça o lema regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te leva, entre o rugir do vento e o praguejar da treva. Abençoa em caminho os açoites das angústias em torvo redemoinho. Onde não passas, coração, e segue sem parar, amando, restaurando, redimindo, edificando em suma, não te revoltes contra coisa alguma. Ao vir a tarde mansa, na doce quietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás como foi alta, nobre e linda a ventura de esperar.
E enquanto a noite avança, para dar-te as visões de uma alvorada nova, nas asas da esperança, bendirás a amargura, a dor e a prova, agradecendo à terra a bênção de atendê-las, e subirás para o ninho da luz, nas estâncias da paz, que te aguarda tecida em radiações de estrelas. E então compreenderás que além do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também por todos nós. Ele espera por todos nós. Que essa poesia desse Espírito Maria Dolores toque o nosso coração e nós continuemos sempre lutando e trabalhando pelo amor, pelo bem, pela esperança de um mundo muito melhor do que nós estamos vivendo por nossa própria causa, né? A gente vive assim. Então, encerrando, vamos fazer a nossa prece de radiações a todos nós, a todos os irmãos que estão em casa, né? Elevemos e vamos continuar nessa harmonia que nós conquistamos nesses breves momentos, né? Vamos em paz elevar o coração. Deus, nosso Pai, que possamos nesse momento sentir o Teu abraço, a Tua bondade, a Tua misericórdia, e que ao recebermos essa energia que nos fortalece, que possamos também em pensamento destinar aos irmãos que vivem nas ruas pelo abandono, aos que também vivem pelo abandono em orfanatos, em asilos, aos irmãos que ainda vivem na criminalidade, que estão em presídios, estão encarcerados, que possam iluminar o seu coração, esses sentimentos lhe tragam um pouco mais de entendimento. Aos irmãos que estão nos hospitais, nossos amigos, nossos irmãos que nós não conhecemos, distantes, nossos familiares, que recebam dos espíritos de luz o que for necessário nesse momento de saúde debilitada. Pedimos também, Pai, aos irmãos que tiraram a própria vida, que recebam esse carinho, essa paz, essa tranquilidade que estamos tentando passar a todos eles. Queremos Te agradecer, Pai, pelo trabalho, pelo lar, pelo alimento de cada dia, que possamos destinar esse sentimento de compaixão também aos animais, que possamos compreender e destinar amor nesse momento a todos os irmãos que ainda vivem fazendo outros sofrerem pela criminalidade, pelos seus maus atos e pensamentos. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade dessa noite, pela oportunidade de termos disponível essa espiritualidade que nos acolhe, ao nosso Mestre Jesus, que nos ampara e nos guia. Que nós possamos enxergar, Pai, em toda a sua obra, em toda a vida, em toda a natureza, tudo aquilo que nos serve, a sua bondade, a sua misericórdia, que possamos olhar para o céu, para o sol, para a natureza, para nossos irmãos e familiares, e todos os dias acordar, seja o que estiver acontecendo nas nossas vidas, e agradecer. Pai, obrigado pela vida, e que seja feita sempre, Pai, a Tua vontade, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado a todos que ficaram conosco aqui até agora, que o Mestre Jesus possa acompanhar a todos vocês nessa noite, né, durante o sono, que possam encontrar os amigos e aqueles queridos que já foram antes de nós. Muito obrigado, fiquem em paz.